Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do Mana 11, fundo hedge fund aí da Manati. Primeira vez que a gente fala desse fundo aqui no canal, então vai ser um vídeo assim mais de introdução ao fundo, tá? Então eu espero que vocês gostem, deixem aí um comentário, vou mostrar para vocês exatamente como é a carteira do fundo, qual que é a pegada do fundo, concentrações, riscos, etc, tá? Então eu espero que vocês gostem aí, deixa um like, se inscreve no canal e vamos lá. O fundo tem essas taxas de administração aí, 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e temos taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IMAB mais o IPCA. Então é aquela típica taxa de performance puxada que ninguém gosta, né? Mas que um monte de fundo segue isso aqui. Então essa taxa pode ser aí que, quando ela for cobrada, pode ser que puxe um pouco aí o resultado para baixo, tá? Patrimônio líquido do fundo agora, 208 milhões de reais, então é um fundo pequeno ainda, né? Não é nem médio nem grande, é pequeno ainda. Pagou aí 0,11 no último mês, 11 centavinhos, 5.183 cotistas, subiu aí bastante, né? Esse fundo estava bem parado no tempo. A gestora adora um textinho, então, como vocês podem ver aqui, tem bastante coisa, é um texto bem interessante. Então, para quem ainda não deu uma olhada nesse relatório aí, dá uma olhada, é um texto bem legal, assim, mostra mais ou menos como a gestão tem a visão aí de mercado, o que eles acham que aconteceu aí no fundo esse ano, tá? Bem legal. Tivemos aqui de receita no mês de dezembro de 2023, 2.634.000 reais e gastamos aí 216 mil reais, que frente à receita representa 8% de despesas, tá? Então 8% do resultado aí indo embora de despesa. Legal, interessante, abaixo da média que está entre 10% e 15%, então fiquei bem feliz de ver essa DRE aqui, que parece que é um gasto bem baratinho, né? Se você olhar aqui em comparação aos outros meses, esse mês foi até um pouco mais alto. Talvez tenha sido por conta de taxa de performance, algo do tipo, né? Que ele geralmente gasta de 170 mil aqui, mais ou menos, tá? Como vocês podem ver aqui dos outros meses. Então, bem legal, gostei aqui. Eles podiam deixar só um pouquinho mais destrinchada aqui a despesa. A receita tá bem legal, a gente consegue saber onde é que vem de CRI, FI, remuneração de caixa, etc, né? Mas as despesas aqui poderiam ter colocado um pouco mais detalhado pra gente. Eles colocam aqui que a principal fonte de resultado do caixa do fundo nesse mês, né, foram as alocações em operações de CRI, seguido dos rendimentos de fundos imobiliários, né? Então faltou aqui um gráfico pra gente entender aqui de onde é que veio mais ou menos o resultado com porcentagens, né? Porque aqui em cima ele coloca só os valores, tá vendo? Então foi 200 e poucos mil de FIs, 2 milhões e 300 de CRI e um pouquinho aqui do caixa, mas faltou eles colocarem as porcentagens ali pra gente, tá? Mas mesmo assim, é legal já de colocar essa informação, né? Esse mês aqui pagou 0,11, mas teve mês que ele pagou 10 centavinhos, 12 centavos no máximo aqui dos 12 meses, então é um fundo que vem pagando bem aí pro valor de cota atual, né, no mercado, vem pagando um rendimento interessante, tá? Então aqui eles fazem uma tabela de sensibilidade com uma pegada bem diferente dos outros fundos, achei bem legal. Então aqui ele coloca quanto que você receberia, tá? Aqui uma porcentagem por ano, né? Ele não coloca IPCA mais alguma coisa, só faltou isso ele colocar pra gente, mas ele coloca aqui, ó. Se você tem a cota 9,30 e receber 9 centavos de dividendo, você vai ter um dividend yield aí de 12,27. Se você tiver uma cota a 9,54 e receber um dividendo de 11 centavos, é como se você recebesse 14,75%. Então é uma tabela de sensibilidade assim, um pouco diferente do que a gente costuma ver em outros fundos, né? Mas eu achei bem legal essa pegada aqui dele prever mais ou menos quanto você pode ganhar de rendimento entre 9 centavos e 12 centavos e quanto você receberia de acordo com o valor da sua cota aí de mercado, de acordo com o seu valor preço médio, né? De acordo com o seu preço médio. Então, bem legal essa tabela aqui, achei bem interessante. Enfim, aqui ele coloca a rentabilidade, o fundo, a cota patrimonial rendeu muito mais que o IFIX aí, né? Que é essa linha aqui meio marrom, tá? Então, como vocês podem ver aí, mais do que o IFIX, mais do que o CDI, tá? Então, bem legal. Faltou eles colocar aqui pra gente qual que é o rendimento da cota mercado também, né? Então, deve estar um pouco mais abaixo aqui assim, mais ou menos. Mas faltou aí eles colocarem pra gente. Aqui, como eu disse pra vocês, o número de cotistas cresceu, né? Então, do mês de novembro para dezembro a gente ganhou 183 mil cotistas. Não é muita coisa, mas olha como vem crescendo aqui, bem legal, né? Então vem crescendo bastante. Legal, né? Esse é um fundo que daqui a pouco ele consegue emitir, vai crescer mais um pouquinho. Vamos só esperar o mercado dar uma melhorada. Liquidez aqui do fundo, 240 mil reais só por dia. Então eu falo pra vocês, foquem em fundos acima de 1 milhão de reais de liquidez por dia. Aqui estamos aí em 240 mil por dia. Mas como é um fundo base 10, você
Pô, se você for entrar aí com 200, 300 reais, você vai comprar mole esse fundo aqui, tá? Aí se você for lá para 5, 10 mil reais, aí vai começar a complicar um pouco mais, tá? Aqui a Luca falando de alocação do fundo, eles falam que 92,9% dos recursos captados estão alocados em ativos-alvo, então FIs, CRIs, etc. Aqui ele coloca um gráfico bem diferentão para a gente entender como é que está a alocação do fundo hoje. Então essa parte laranja aqui são FIs, aí tem CRIs, aí tem caixa, né? Então legal da gente ver como é que o caixa do fundo foi caindo aos poucos. Né? Ele deu uma porrada para baixo, depois subiu, aí né? Ele ficou meio que na média, assim, interessante. Aqui a gente consegue ver por porcentagem como é que está a alocação do fundo, 75% em CRIs, 18% em FIs e temos 10% em caixa. Eles ainda estão alocando esse caixa, tá, pessoal? Eles não deixaram aqui claro pra gente, pelo menos não o tempo todo aqui, né? Deve estar no meio daqueles textões lá, eu já nem lembro mais se eu li. Eles não deixaram claro se já tem alguma coisa pro próximo mês, né? Qual que é a ideia deles, se eles querem comprar CRI, FI, etc. Não deixaram muito claro pra gente aqui, pelo menos aqui nessa parte, tá? Aqui como é que tá, aqui falando de carteira de CRI, tá? Então carteira de papel do fundo. Ele tem aí 15% em shopping, 13% em corporações. Eu não entendi incorporação. Qual que é a diferença de incorporação para Home Equity, né? Então, eu fiquei meio que na dúvida aí, mas imagino que isso aqui sejam obras de prédios residenciais, tá? Aí tem property, que eu também entendo que é a mesma coisa que incorporação, enfim. Aqui eles colocam de uma forma meio maluca. Aí temos aí 8% em loteamento, que eu já disse para vocês, loteamento é um setor um pouco complicado em CRIs. Já joga o fundo meio que uma pegada meio middle risk, etc. Mas aqui é pouca coisa, tá? Aí, enfim, temos hospitalidade, agronegócio, rental, que é tipo aluguel, né? Saneamento, etc, tá? Aí aqui como é que tá a alocação da carteira? 60% IPCA, 40% CDI. É meio que uma forma mágica, né? 40-60, então é um fundo mais puxado pro IPCA, mas que também tem um pouquinho de CDI para dar uma apimentada aí nos rendimentos do fundo. Então, se a gente vê aí a FHI com mais ou menos essa mesma porcentagem aqui, etc, tá? Então são fundos que eu acho legal aí. Esse 60-40 para mim é um número bem mágico. Aqui falando da carteira de FIs, carteira de fundos imobiliários. Então estamos aí quase 100% focado em recebíveis. Então preste atenção. Como vocês podem ver aqui em cima, 75% da carteira está em CRIs, em papéis. E 75% dos fundos que tem em carteira também está alocado em recebíveis, tá? Em papéis, em CRIs. Então esse é um hedge fund com uma pegada bem puxada para papel, tá? Então não temos fundo de tijolo aqui dentro, não temos home equity, não temos muita home equity, nada do tipo, tá? Então é um fundo bem puxado para dívida. Fique ciente disso porque é um fundo que com inflação baixa vai sofrer, com inflação alta vai entregar muito, etc, tá? Tem que ficar ligado aí nesses indexadores, tá bom? E temos aqui 12% em renda urbana, e temos um pouquinho em estoque, que eu imagino que seja logística, e temos um pouquinho em corporativo, que eu imagino que sejam lajes corporativas, tá? Aí aqui a exposição da carteira de fundos imobiliários por estratégia, tá? Estratégia de tipo de risco. Então, 86, quase 87% da carteira está em carrego. Então, fundos imobiliários que eles compram por longo prazo. Aí tem um pouco aqui em ganho de capital e tem um pouco aqui em arbitragem. Então, deve ser algum fundo que eles estão participando aí de emissões e tal, para depois vender a posição, tá? Então, bem legal essa estratégia aqui. Falando agora de carteira de CRIs, tá? Então, ele mostra aqui quais são os ativos que tem na carteira de papel do fundo. Temos algumas concentrações, como vocês podem ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 operações bem puxadas, tá? Então, 10% do PL, 9% do PL, 7% do PL, 6,5%, 6,3% do PL. Então, aqui nos vídeos aqui do canal, a gente considera acima de 4,5% como uma grande concentração, tá? Então, temos aí grandes concentrações nesse fundo. Esse CRI Cada Shopping é um CRI de um shopping aqui no Rio de Janeiro, bem conhecido. Tem lá no BTCI também, esse mesmo CRI e tal. Então é um CRI bem legal, na minha opinião, tá? Esse outro aqui, Lages, São Paulo, eu confesso que eu não conheço. Aí o restante eu imagino que seja tudo incorporações aí, tá? Aí aqui alguns fundos imobiliários que nós temos, KNSC, MCCI, VGIR, GALG, só fundos conhecidos. E temos esse FI, Unidas Autônomas aqui, que eu confesso, Unidades Autônomas, né? Confesso que eu não conheço muito, mas se eu não me engano é um fundo que nem é negociado, tá? Aí em ação aqui temos só 560 mil reais que tá na Alus, sei lá como você chama aí, que é uma ação aí de shopping centers, que é a empresa que tá vendendo a maioria dos shoppings agora, né? Então, bem legal, tá? Pessoal, só um último comentário aqui sobre essa carteira de CRI. Não tem nenhum nome aqui que a gente olhe e já lembro de algum problema, assim, de calote, algo do tipo, tá? Então, é uma carteira que apesar de ser bem concentrada, não tem nenhum problema, pelo menos não que a gente saiba até agora, tá?
Aí aqui no final, como de costume, aí, a maioria dos fundos que tem em papéis, né? Ele coloca aí um resumo das operações. É um resumo bem direto, tá, pessoal? Os detalhes mesmo estão todos lá naquela tabela lá de CRI. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí pro nosso canal, mais um fundo pro nosso canal. Se você tem alguma outra sugestão de outro fundo imobiliário que eu possa gravar, deixa aí nos comentários. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um like aí, se inscreve e vire membros, tá? Meu Instagram tá aqui na descrição. Me segue lá também. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.